No escritório da igreja estava um grupo de pastores tratando de assuntos da igreja, quando o telefone tocou. E o pastor que estava dirigindo era o pastor Strand. O pastor Strand foi chamado e disse: é para o senhor o telefone. Ele se levantou, se distanciou um pouco da mesa onde estavam os outros pastores e começou a falar no telefone. Só que ele não falava quase nada. A outra pessoa falava muito no telefone. Falava. E os outros pastores sentados à mesa ficaram olhando para ele e perceberam as lágrimas correndo dos olhos dele. Ele chorava e só ouvia. Depois de um longo tempo, um telefonema que durou muito tempo, muito mais tempo do que imaginavam. Finalmente acabou a conversa, ele colocou o telefone, voltou para a mesa, se assentou, cobriu o rosto com as duas mãos e começou a chorar. Chorou. E os outros pastores, olhando para ele, cochichavam: deve ter morrido alguém da família dele. Depois que ele conseguiu se recuperar, ele disse: queridos companheiros, era o meu filho no telefone. Nos últimos 4 anos, ele tem estado longe de Deus. Filho de pastor, mas andando nos caminhos do inimigo. E minha esposa e eu temos orado e jejuado por ele. E ele me ligou, dizendo que teve uma semana de oração lá no internato. Ele está num colégio internato, e ele aceitou a Jesus como Salvador. Ele confessou os seus pecados, e ele estava pedindo perdão para mim pelos sofrimentos que ele causou na nossa vida. Queridos, disse ele, esse não é mais o velho Ted. O filho dele chamava-se Ted. Não é mais o velho Ted que eu conheci há 4 anos atrás. É um novo Ted, que ama Jesus, que pede perdão e que teve uma experiência pessoal com Jesus. Queridos, orações que são feitas por um pai, por uma mãe, jejuns que são feitos, nunca morrerão. Nunca morrerão. Se vocês pensam que aqueles pais que morrem orando por um filho que ainda não voltou para os braços de Jesus, e muitos dizem: que pena, morreu orando pelos filhos, e os filhos não voltaram para Jesus. Não voltaram, mas vão voltar. Vão voltar. Não tem oração fracassada, meu irmão. Não existe oração desperdiçada. Pessoas morrem, mas orações não morrem. Jejuns não morrem. Não diz a Bíblia lá em Apocalipse que bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, para que as suas obras os sigam. As obras continuam falando depois da morte. As orações continuam sendo audíveis depois da morte, porque Jesus assume as orações. Jesus pega uma oração feita por um pai na beira da morte. Jesus assume aquela oração e continua a oração. E o Espírito Santo continuará trabalhando por esse filho, por aquela filha. Eu não consigo imaginar um Espírito Santo que seja menos perseverante que um pai. Não é possível. Não é possível que Jesus e o Espírito Santo sejam menos perseverantes do que um pai, que orou e jejuou 20 anos por um filho, e morreu orando por um filho, pela salvação dele. E agora, morreu o assunto? Então o Espírito Santo não mais trabalha? Então a oração morreu? Então aquele pai era mais perseverante do que Deus? Então aquele pai queria mais salvar o filho do que Deus tem interesse em salvar aquele jovem? Não, irmãos. A perseverança de Jesus, do Espírito Santo, é muito maior do que a nossa perseverança. Por isso nós temos que jejuar pelos nossos filhos.